Mateus, capítulo de número 18, vamos ler do verso 21 em diante. Mateus 18, a partir do verso 21. Mateus 21, 18, quem achou diz amém. Antes de lermos, duas perguntas para você. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Amém. Segunda pergunta, você crê que o ensino de Jesus é a verdade? Sim. Então tá. Então presta atenção no que está escrito aí. A partir do verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Verso 26. Mas o servo prostrou-se diante do rei e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo o que devo. O senhor daquele servo então teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e tudo vou te pagar. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos e companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao rei tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Vamos ler de novo o verso 33, olha o 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro como eu também tive misericórdia de ti? E o 34. E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. 35, a aplicação que Jesus faz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém. Você pode se assentar. Nós estamos refletindo numa série chamada O Poder da Decisão, e nós já aprendemos algumas coisas importantes, e hoje nós vamos falar sobre eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Um grande escritor da cristandade chamado C.S. Lewis, aquele que escreveu os contos da Crônica de Nárnia, era um grande escritor cristão, ex-ateu, se tornou cristão, e ele falava assim: quando o assunto é perdão, é muito mais fácil falar do que praticar. A gente fala de perdão, mas a gente não pode só falar de perdão. Nós precisamos viver o perdão. Nós que somos pastores e temos a prática de atendimento de gabinete pastoral, e isso é semana após semana, algo frequente que nós encontramos no aconselhamento pastoral é justamente isso: a falta de perdão. Vou aqui, sem claro citar nomes, exemplificar 3 atendimentos desta semana no meu gabinete pastoral. Uma moça jovem que
há muito tempo vem ouvindo desprezo da sua irmã. As duas moram na mesma casa com a mãe. E nesses últimos tempos, elas não têm se suportado. Quando eu no aconselhamento falava, a sua irmã, ela me cortava, ela dizia: não é minha irmã, essa mulher, essa sem vergonha, e assim por diante, não é minha irmã. Enfim, houve até tentativa já de morte. Uma pegou a faca, foi para cima da outra, um clima extremamente complicado dentro de uma casa. Segundo exemplo, uma senhora já passada dos seus 60 anos, que foi muito criticada na infância pelo próprio pai, até com palavras de desprezo pelo próprio pai, aquelas palavras que até agora ela levou e carregou no coração, tipo: é que você não vai dar nada mesmo, você faz tudo errado, e assim por diante. Isso tem somatizado, ela está com vários problemas no corpo, devido a tudo que ouviu e carregou até os seus 60 anos, e assim por diante. Terceiro caso, um obreiro da casa do Senhor, que foi trocado de seu posto, e sentiu-se desvalorizado pela igreja, porque a igreja não o reconheceu mais, as pessoas que antes ele ajudava não mais o procuravam, e ele se sentiu jogado às traças e se colocou numa bolha, e faz mais de 2 anos que vive isolado no seu mundo, sem querer diálogo com ninguém, sem querer um acompanhamento, triste, longe de Deus e longe de todos. Esses exemplos revelam algo que acontece intensamente com a humanidade. A falta de perdão destrói a alma, corrói as nossas forças, compromete todo o nosso potencial. Quando nós paramos para falar sobre isso, é muito importante nós entendermos que todo conflito ou qualquer situação negativa que nós possamos ver ou ouvir está relacionado com esse problema: a mágoa, a amargura e a falta de perdão. Eu desafio você a pegar um jornal, qualquer jornal que seja, e todas as matérias negativas que você encontrar, você vai ver que ali tem um motivo de falta de perdão. Seja uma guerra entre 2 nações, falta de perdão. Seja um divórcio, falta de perdão. Seja uma briga familiar, falta de perdão. E assim por diante. Você consegue enxergar em todas as situações negativas essa verdade. Pastor, mas em casos extremos como o suicídio, falta de perdão. Algo que eu tenho, como pastor, também estudado e tenho cada vez mais concordado, que a falta de perdão também altera e compromete a nossa vida espiritual a ponto de darmos legalidade para demônios agirem em nossa vida quando nós não perdoamos. Depois eu vou mostrar uma base bíblica para isso. Mas num desses atendimentos, o dessa moça, ela dizia com frequência: eu vejo vultos, eu ouço vozes, eu me sinto atormentada. A falta de perdão, literalmente, e eu acredito que seja aquele principal portão onde você pode dar legalidade para o mal agir na sua vida. Agora, a palavra de Deus vai nos dizer, principalmente lá em Hebreus 12:15, que nós precisamos cuidar para não sermos excluídos da graça de Deus. E como que se faz isso? Guardando raiz de amargura em nossa alma. Se você pegar essa palavra, você vai ver que tudo na vida é gradual e é processual. Por exemplo, nós aqui ouvimos belas canções pelo nosso amigo Júnior, tocada por outros músicos ali, cantado pelas moças. Se eu perguntar para o Júnior: Júnior, você aprendeu a tocar hoje o violão e veio aqui ministrar? Kleber, saxofone, começou hoje? Semana passada? Faz tempo. Eu toquei saxofone, se eu pegar ali, nem embocadura eu tenho para tocar. Por quê? Não pratiquei, tirei o foco daquilo. As coisas boas, como um talento musical,
é desenvolvido com o tempo, e hoje nós somos abençoados por esses jovens, porque eles se ocuparam muito tempo com aquilo, investiram muito tempo naquilo. O problema da falta de perdão, ele também vai corroendo a nossa vida vagarosamente. Eu acho fantástico a sabedoria da palavra de Deus para comparar com uma raiz de amargura. Ei, raiz, uma semente quando cai na terra, ela vai primeiro criar as raízes e só depois a gente consegue ver a plantinha nascendo. O problema da mágoa, amargura, rancor e a falta de perdão é assim. Você não perdoou, você não botou aquilo para fora, mas aquilo já está se desenvolvendo na sua alma. Quando sai para fora e você vomita todas aquelas palavras, aqueles sentimentos, a agressividade vem, pode ter certeza, há muito tempo você já está ocupando a sua alma com aquele rancor, com aquela amargura, com aquela falta de perdão. É por isso que muitas pessoas hoje estão sendo dominadas pelo mal. Porque não existe um só, nesse ambiente aqui, nós estamos em centenas de pessoas aqui, não existe um só entre nós, que já não foi traído. Não estou falando só no casamento, mas quem sabe por um amigo, quem sabe por um ente querido, um familiar, quem sabe na empresa, alguém que você confiou. Todos nós aqui já fomos traídos, todos nós aqui já fomos enganados. Você acha que nunca ninguém mentiu para você? Todos nós aqui já fomos caluniados. Ou ninguém nunca falou algo para te acusar e tentar te desmoralizar. Todos nós aqui já fomos vítimas de N situações. E, como nenhum de nós somos perfeitos, nós também já causamos isso a outras pessoas. Você nunca falou mal de ninguém. Quem nunca falou mal de ninguém, que levante a mão agora. Você nunca traiu a confiança de ninguém. Nós estamos num mundo imperfeito. Consequentemente, nós seremos afrontados, sentiremos dores, mas também nós acabaremos fazendo isso para outras pessoas. Quando nós entendemos essa realidade, daí a gente precisa entrar aqui no texto, porque na verdade eu nem precisava estar pregando. O que Jesus disse nesse texto é direto e explícito, para nós urgentemente tomarmos a decisão de perdoar. O texto você vai encontrar Jesus ensinando, começando com uma discussão lá dos discípulos, quem é o maior e tal, e assim por diante. De repente Jesus começa a falar sobre o perdão. E daí Jesus diz, olha, se alguém fez algo contra você, vai, conversa com ele, tenta explicar a situação, resolva. Se ele não aceitar, leve 2 contigo como testemunha. Se ele não aceitar as testemunhas, leve à igreja, vai com toda a igreja para resolver. Se ainda não aceitar, abra mão disso, libere o perdão, mas vai viver a sua vida. Daí, o Pedro é fantástico, né? Era aquele que sempre queria dar o primeiro passo, ser o melhor de todos, né? Pedro, então, como nós lemos ali, e se até puder deixar na tela para a gente, o versículo 21, Pedro, ele salta na frente de todos para se achar, e ele vai dizer assim, né? Senhor, até quantas vezes nós deveremos perdoar os nossos irmãos, ou liberar perdão para aqueles que pecaram contra nós? Ele mesmo faz uma pergunta, e ele dá uma resposta também em forma de pergunta, né, para mostrar algo a Jesus. Até 7 vezes? Quando nós vamos olhar um pouco da palavra de Deus, a gente vai ver que lá no Antigo Testamento, em Jó 33, 29, o versículo diz assim: Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar a sua alma da cova, a fim de que ele refuja sobre ele a luz da vida. Um dos rabinos judaicos do tempo de Jesus, quando ele foi interpretar esse versículo de Jó 33, 29, o rabino Yosef Ben Hanina, ele dizia que nós temos a obrigação de, pelo menos, até 3 vezes liberar perdão. Ou seja,
libera uma vez. Se a pessoa errou de novo contigo, libera a segunda. Errou de novo contigo, libera a terceira. Só que Pedro, querendo se achar, sabendo que esse era o consenso de todos os ensinadores, 3 vezes, se você perdoar 3 vezes, tu é o cara. Se tu perdoar 3 vezes, tu está muito perto de Deus. Pedro diz, até 7 vezes. Ele duplicou e acrescentou uma para deixar o número da perfeição. Até 7 vezes. Daí Jesus dá nos dedos de Pedro. Não, Pedro, não é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, nós devemos perdoar então 490 vezes? Não. Jesus estava deixando bem claro, nós precisamos perdoar sempre. Devemos perdoar sempre. E eu quero hoje que você saia daqui convencido a liberar perdão para quem te ofendeu, para quem te traiu. Não sei quanto tempo você leva isso dentro de você, mas eu quero que você saia daqui convicto disso. Sabe por quê? Justamente porque não perdoar compromete os projetos de Deus para a sua vida. Eu vou repetir isso. Você não perdoar compromete os projetos de Deus para a sua vida. Meus irmãos, nós precisamos entender sem meio termo. Eu estou aqui colocando com todas as palavras. Para você que quer viver uma vida abençoada, renovada, libere o perdão, porque você vai estar se afastando de Deus se não perdoar. Não liberar perdão te afasta de Deus, porque é um pecado que não apenas traz consequências para a sua vida e sua alma, mas te incentiva a praticar outros pecados. Hebreus 12, 14, que eu já citei, se puder colocar no data show, Hebreus 12, 14 e o 15, o autor de Hebreus vai dizer assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Para serem o quê? Nós precisamos buscar a santidade. E ele vai complementar, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, olha o versículo 15, o autor já emenda. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura esteja brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Cuidado, a raiz de amargura te leva a focar em vingança, em ira, em ódio, em problemas. O mundo se torna cinza, a sua alma começa a se encher de coisa ruim, e uma coisa que você não vai ser é santo. Você vai estar cada vez mais se afastando da santidade. Portanto, cuidado com as raízes de amargura, porque todos nós fomos chamados para ser santo, ou seja, ser parecidos com Deus, inclusive na prática do perdão. Se Deus é a nossa referência, você precisa prestar atenção na história que Jesus então ele contou, que nós lemos aqui em Mateus 18. Você prestou atenção na história? Jesus ele conta a história de um rei, onde um dos seus servos lhe devia 10.000 talentos. Se a gente tentar traduzir para a nossa moeda, se a gente tentar fazer essa transição para a nossa realidade, o que Jesus queria dizer? Que aquela pessoa tinha uma dívida impagável. Vários teólogos tentaram já fazer os cálculos no dólar de hoje, passa de 3 bilhões de dólares. Ou seja, Jesus deixa bem claro que era um servo que tinha uma dívida impagável. Ele era tão ingênuo que quando ele é cobrado, ele diz, tenha paciência comigo e eu vou dar um jeito de pagar. Nunca teria como pagar essa dívida. Só que o grande rei, ele faz questão de perdoar. Diz, vá em paz, a dívida está perdoada. Ele sai daqui com a dívida perdoada, porque ele clamou, ele implorou, e o rei liberou a dívida dele. Ele sai daqui, ele encontra alguém que lhe devia uma pouquinha quantidade, era como se fosse R$1.000, talvez. O que é R$1.000 para 3 bilhões? Não é nada, não é nada. Mas ele pega aquela pessoa e diz, não, eu não te perdoo,
porque a cena se repetiu, a pessoa se prostrou diante dele pedindo misericórdia. Não, eu não te perdoo. Botou na cadeia, botou os filhos da pessoa na cadeia, botou a mulher dele na cadeia. Tu não vai sair daí enquanto tu me pagar. Só que essa notícia chegou para o rei, e daí o rei o chama. E olha só o que diz o verso 34 e o verso 35, por favor na tela, para nós acompanharmos. Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Ali diz, indignado o Senhor entregou. E o verso 35, olha o que Jesus está dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Você já se encontrou na história, sim ou não? Sabe quem é você na história? Sabe quem sou eu na história? Nós somos essa pessoa que diante do Rei dos Reis recebemos o perdão. Ele purificou os nossos pecados e enviou o seu Filho para pagar uma dívida que nós não poderíamos pagar. E a gente chega diante de alguém que nos feriu, só que essa ferida que alguém nos causou, essa pessoa que nos traiu, essa pessoa que mentiu sobre nós, essa pessoa que nos caluniou, essa pessoa que nos enganou, não estou dizendo que ela não errou, ela tem uma dívida assim conosco, mas comparada essa dívida com a dívida que nós tínhamos com Deus, não é nada. Só que daí na nossa arrogância, com a síndrome da perfeição, a gente olha para essa pessoa e diz, eu não te perdoo. A gente fecha o coração, a gente isola-se dessa pessoa, e a gente cai numa condenação terrível. Olha o que o próprio Jesus, pastor Ledião, mas você está falando daquele Jesus que nos amou, que morreu na cruz, ele ensinou isso, e ele disse que se você não abrir mão desse teu ego, liberar o perdão, perdoar quem te ofendeu, está ali a consequência, você será condenado por isso. Ou você que já repetiu a oração do Pai Nosso milhares de vezes, você nunca parou para pensar na frase que você diz? Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como que você tem orado, reproduzido desde criança essa oração, sem levar em consideração o que você está falando? Você pode ter falado da boca para fora, mas Deus já há muito tempo tinha ensinado isso e está de olho no teu comportamento e naquilo que você fala. Gente, a coisa é mais séria do que nós imaginamos. Então, primeiro motivo que você precisa entender que precisa liberar perdão é porque, se você não fizer isso, você vai se afastar de Deus, e você estará literalmente desprezando aquilo que já foi feito por você na cruz, quando o próprio Pai enviou o Filho para pagar a sua dívida. É interessante que a Bíblia vai contar a história do filho pródigo, uma história que Jesus também conta. A gente sabe que o filho mais novo sai, despreza o pai, pede a herança antes da hora, vai, gasta tudo, depois de anos volta falido, sujo de porco, fedendo. O pai o resgata e começa a fazer uma festa para ele. O irmão mais velho, orgulhoso, quando ele fica sabendo que é o irmão que voltou, ele não quer entrar na festa, porque não quer liberar o perdão. É interessante que se repete isso, o maior ofendido foi o pai, mas o irmão mais velho, ele não curte a festa, justamente pelo fato, a amargura ainda está no coração, a mágoa está ali, e o nome já diz tudo, má água, é uma água que vai apodrecendo a nossa alma, as fontes da nossa vida, e a partir disso, tudo se torna escuro, sem brilho, porque esse jovem irmão mais velho, a parte da herança dele era tudo que estava ali, o pai dividiu tudo que ele tinha nos dois, daí ele é tão mesquinho, que ele quer jogar na cara do pai. Agora, esse teu filho sem vergonha, ele volta e tu mata o bezerro que nós estávamos engordando para uma festa, eu que estou sempre aqui contigo, não ganho nem um cabrito. Olha só, tudo era dele, mas a falta de perdão tira o brilho da existência, e ele começa a se tornar mesquinho, orgulhoso, avarento. O pai tem que abrir a visão deles, filho, tudo que eu tenho já é teu,
eu estou sempre aqui contigo, se liga. Mas isso continua acontecendo na história da humanidade. Pessoas que não liberam perdão, mantêm a mágoa e o rancor na alma, o mundo vira cinza, tudo perde o brilho. A pessoa não tem prazer numa conversa, a pessoa não tem prazer numa comida, a pessoa não tem prazer em vir na igreja, a pessoa não tem prazer em trabalhar, a pessoa não tem prazer em viver em família, a pessoa não tem prazer de nada. Ela só sabe focar no problema, na mágoa e no rancor. Consequentemente, tudo na mente dela está associado naquilo. Cuidado, porque você pode estar perdendo a presença de Deus, o melhor que a vida pode te oferecer, por não liberar perdão. Amém ou não amém? Amém. Vocês estão aí? Eu quero te encorajar a você decidir liberar perdão, porque o perdão, ele compromete totalmente a sua qualidade de vida. Você já ouviu a frase que não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra? É literalmente isso. Tomar veneno esperando que o outro morra. Pesquisa de Harvard, não estou agora nem falando de Jesus e Bíblia, pesquisa de Harvard, Dr. David Bingen, ele escreve um livro, e o livro trata sobre culpa. As pesquisas dele revelam que 75% das pessoas doentes emocionalmente que ele atendeu, 75% eram pessoas que tinham mágoa e rancor no coração. Olha isso. Compromete a qualidade de vida da pessoa, ela literalmente não consegue viver em paz. Ano passado aconteceu algo extremamente assustador comigo. Eu estava numa reunião aqui com a nossa diretoria, e de repente o porteiro me chama e diz: pastor, tem alguém ali que diz que precisa falar urgentemente contigo. Eu saio da reunião, pensei que era algo muito grave, e, claro, era sim grave. Uma pessoa que fazia muitos anos que eu não via, muitos anos. Ela diz: tem um lugar só para nós conversar? Eu entrei ali na outra sala, e aquele senhor começou a chorar. Começou a chorar compulsivamente. Daí ele disse: eu preciso te pedir perdão. Tá bom, mas por quê? Eu não sei se tu se lembra, mas no ano que você casou, no ano que eu casei em 2004. No ano que você casou, eu critiquei você, zombei de você e da tua esposa, porque nós éramos muito jovens. Eu casei com 19, ela com 17. E isso tem me atormentado até hoje. Eu preciso pedir perdão. Olha isso. Eu nem sabia disso, nem sabia dessa ofensa. Vou fazer 15 anos de casamento, estou bem feliz, animado com a minha esposa. Esse homem, mais de 14 anos, a alma dele sendo corroída por algo que ele fez, e aquilo estava comprometendo a sua saúde. Claro, liberei perdão, abracei ele, mas ele teve que botar para fora para ser curado e ser sarado. Dá uma olhada no que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 10 e 11. Quando Paulo ele escreve a carta à igreja de Coríntios, a primeira carta foi muito dura. Paulo foi extremamente duro na sua carta. E daí, ele percebeu que algumas pessoas ficaram tristes. Olha só o que ele escreve, 2 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. Ele vai dizer assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Olha só, eu perdoei diante de Cristo, ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu perdoei de coração, gente. Eu perdoei com a minha alma. Olha só o versículo 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Volta ali no 10, olha só. Fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por... É muito profundo, e eu confesso que o meu conhecimento teológico diante desse texto é muito limitado, precisava estudar muito mais, mas fica claro, Paulo deixando bem claro,
que um pseudo-perdão, a falta de exercer o perdão autêntico, você literalmente dá a vitória para Satanás. Você está dando legalidade para ele agir, para ele vencer, para ele destruir. E eu sei que o Espírito Santo está falando com cada um de nós aqui, porque talvez você é uma das pessoas que veio aqui na primeira oração, onde o pastor Aguiar falou sobre aqueles que desejam ter uma vida em abundância e não estão conseguindo. Talvez você estava aqui, e agora o Espírito Santo está complementando algo que você precisa fazer. Você precisa liberar perdão. Pastor Lediel, você não sabe o que fizeram comigo quando eu era criança. Não sei. Pastor Lediel, o senhor não sabe o que já falaram para mim, o que tentaram me destruir. Eu não sei. Agora, o que eu posso te garantir é que comparado com aquilo que nós como humanidade fizemos com Cristo, não é nada. Nós precisamos entender que quando nós não liberamos perdão, o maior prejudicado somos nós mesmos. E como diz o versículo lá de Hebreus, nós espalhamos isso para as pessoas que estão ao nosso lado. Como os relacionamentos têm sido destruídos pela falta de perdão? Você já deu uma olhada na história de Esaú e Jacó? É fantástico a história de Esaú e Jacó. Gênesis 27, 34 fala bem no ato quando Jacó rouba a bênção do irmão. E o verso 34 vai dizer assim: como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, ele bradou com profundo amargor na alma, e daí clamou pela bênção. Olha só, a amargura entrou no coração de Esaú, pelo seu irmão que o traiu. Essa palavra se repete umas 3 vezes no texto. E daí, Jacó tem que sair fugido de casa. Olha esse transtorno. Não vê a mãe morrer. Ele passa dezenas de anos trabalhando fora na casa do seu tio, porque ele trabalha 14 anos, 7 anos casa com Lia, depois 14 anos casa com Raquel, depois vem filhos e filhas, ou seja, passou algumas décadas. Quando ele volta, o irmão está com uma raiz de amargura ainda no coração e já se tinha se tornado uma árvore. Esse irmão quer se vingar. Ele arruma 400 homens para ir para cima de Jacó e tentar matar. Agora, você imagina isso, um homem que ficou décadas alimentando amargura no coração. José foi aquele que decidiu não fazer isso. José foi aquele que foi vendido pelos irmãos. Os irmãos continuaram com rancor e amargura na alma e se sentindo culpados. Porque quando as coisas não começam a dar certo, quando eles vão buscar pão no Egito, a primeira coisa que eles fazem era: Deus está nos punindo pelo que nós fizemos com o nosso irmão. Estava atravessado na alma, fez coisa errada, não pediu perdão, atravessou na alma, estava ali trancado. Quando o pai deles morre, depois que eles vão todos para o Egito, eles pensam: agora José vai se vingar e vai nos matar. Daí lá em Gênesis capítulo 50, verso 18 e 19, diz assim: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, disse: olha, o que alguém que é sarado faz? Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus para julgar vocês? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu até sustentarei vocês e os seus filhos. Assim os tranquilizou. Eu vou ser claro e direto mais uma vez para a sua vida. É bem provável que muitos sonhos que você sonhou estão frustrados. É bem provável que muita coisa que a tua alma deseja alcançar não tem sido alcançado. Por quê? A falta de liberar perdão está trancando tudo. Eu não sei se você já andou com o teu carro com o freio de mão puxado, você esqueceu de abaixar o freio de mão, parece que o carro não vai, não produz, isso compromete o próprio motor do carro. Provavelmente você já passou por essa situação. Todo mundo que aprendeu a dirigir já fez essa lambança alguma vez na vida. Pois é, a nossa alma é mais ou menos assim. Nós temos um potencial enorme, mas a gente está anos andando com o freio de mão puxado. A coisa não vai, parece que a gente não sai do lugar, parece que nada está dando certo. Meu desafio para você, o meu incentivo para você, como pastor que te ama: libera perdão. Libera perdão. Talvez você
é daquela pessoa que repete a frase que eu mais ouço quando o assunto é perdão no meu gabinete: eu não tenho força para isso, porque o que aquela pessoa fez comigo é terrível. Como, infelizmente, muitas vezes já ouvi no meu gabinete: pastor, eu era uma criança e mexeram comigo. Pastor, eu era uma criança, mas tratado como um cachorro, era espancado. Eu coloquei todas as minhas fichas nesse casamento e sou tratado desse jeito. Como que eu vou liberar perdão, pastor Lediel? Não tenho força. Eu entendo o teu argumento, mas eu não posso concordar com ele. Por quê? A partir do momento que eu tenho um encontro com a graça de Cristo Jesus, não é as minhas forças mesmo, mas é a força dele em mim, que me habilita a fazer aquilo que eu não dou conta de fazer. Essa é a verdade que nós precisamos entender. Jesus é o nosso maior exemplo, e como ele mesmo diz: sede meus imitadores, façam o que eu faço, haja como eu ajo. Ser cristão é isso. Ser cristão não é chegar aqui na Assembleia de Deus na quinta-feira com uma Bíblia debaixo do braço. Ser cristão é ser parecido com Jesus Cristo. É fácil? Não é fácil. E como eu sempre digo, o próprio mestre deixou bem claro: se queres vir após mim, primeira coisa, negue-se. O problema é esse: nós não queremos negar a nós mesmos. A gente se acha o dono da razão. A gente se coloca na posição de vítima, e não é a vítima que precisa correr atrás. Esse orgulho cria em nós o que a gente pensa ser um direito da razão. Mas você sabe quantas lágrimas você já chorou por causa disso? Quantas dores você já sofreu por causa disso? Jesus, na sua inteligência emocional, foi espancado de uma maneira que nenhum homem que foi pregado na cruz, porque era uma maneira que os romanos matavam muitas pessoas, ninguém foi espancado antes de ir para a cruz como Jesus, estava dilacerado lá. Eu não sei como você age quando você sente uma dor. Sabe aquele momento que você está com pressa, e na pressa você bate um mindinho na quina do móvel, e aquela dor angustiante te atormenta? Você não quer pensar mais em nada. Se alguém vem falar contigo, você até grita de ira. Sabe por quê? Nós somos assim. Falta maturidade emocional para cada um de nós. A gente não consegue imaginar a dor de Jesus na cruz. A gente não consegue imaginar. O corpo desfigurado, pingando sangue, as mãos furadas, os pés furados, dificuldade para respirar, ia morrer. Mas antes, ele olha para todos ali e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus não queria levar nenhum tipo de rancor para a tumba. Estava ali, liberando perdão para quem tinha cuspido, humilhado, envergonhado, estava nu na cruz, pingando sangue. E claro, para perdoar as nossas ofensas como ser humano. Jesus, ele nos ensina a perdoar. Isso é muito além de um conselho, isso é mandamento. E muito além do mandamento, isso é vida para a sua vida. Pastor, aquela pessoa não merece que eu a perdoe. Deus vai te dar força para você perdoar, mas pode ter certeza, o maior beneficiado não vai ser a outra pessoa, vai ser você mesmo. Vai ser você mesmo. Como que eu faço isso, pastor Lediel? Primeira coisa, reconheça que tem uma semente do mal sendo gerada, espalhando raiz de amargura na tua alma, que quem sabe até agora você não teve
coragem de reconhecer. Só que você sabe que está quase explodindo. Sabe por quê? Essa planta maligna está pronta para sair da terra. As raízes já estão fortalecidas. Então, deixa o mestre dos mestres tirar a raiz por completo, purificar ali, naquele buraco que vai ficar na terra do teu coração. Ele vai colocar sementes do amor, e você vai frutificar em abundância, para que as pessoas que estejam ao teu lado não venham apenas todo dia ouvir xingamento, palavrão, tristeza, amargura. Olham para você e não conseguem ver brilho no olhar. Tira isso para fora. Deixa o Pai colocar boas sementes, e você vai de fato beneficiar quem você ama. Se coloque de pé nesse momento. Ao passar pela cruz de Cristo, a gente está dizendo que com Ele nós também estamos sendo crucificados. Crucificados para a vingança, crucificados para o ódio, crucificados para o rancor e a amargura. Deixa na cruz. Nova vida em Deus. Você ouviu essa palavra e talvez você está aqui não entendendo até agora por que você ficou até esse horário. E o Espírito Santo te diz que era para você ouvir isso até o final e tomar hoje a decisão da transformação, da mudança. Você que quer tomar essa decisão de liberar perdão, não está encontrando força em si e não vai encontrar, mas quer fazer uma aliança com Deus que vai te fortalecer, sai do teu lugar, vem aqui para nós orar junto nesse momento. Aleluia. Você está na galeria, vai ali na plataforma que os obreiros vão orar por ti. Oh Deus, vem aí, vai falando para Deus. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Oh Espírito Santo, purificar a nossa alma. Corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Não queremos ser atormentados pelo passado, Senhor. Nova vida em Ti. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Oh Senhor, Eu confio que esse amor tem poder tá. pra curar dores. Oh, eu creio nisso. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar. Oh, eu creio nisso. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero que você já vai falando para Deus. Pastor, mas eu não queria mais tocar nesse assunto porque vai doer. Mas ferida é assim. Quando a gente se machuca, a gente pode tentar esconder,
Você pode envolver num pano, não mexer, não querer limpar naquilo, mas aquilo vai apodrecendo, aquilo vai inflamando, aquilo vai comprometendo a tua saúde. A alma é a mesma coisa. Tem coisa que a gente precisa mexer, mas que ali a gente receba a purificação do Senhor, a cura do Senhor, e aquilo vai cicatrizar na sua alma. Perdoar não é esquecer, você não vai ter amnésia. Perdoar é mesmo quando lembrar, não sentir a dor e a culpa. E é isso que o Senhor vai fazer na sua vida hoje. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Nós vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos leva a tomar a decisão de perdoar. Não é fácil, mas nós já entendemos que contigo é possível, Senhor. Nós entendemos que nós não temos moral, nem competência para impedir que alguém receba o nosso perdão, porque nós já fomos perdoados por Ti, de uma culpa que não tínhamos como pagar, uma dívida incalculável, Senhor. E nós aceitamos o Teu perdão, e por isso nós também queremos receber a Tua graça, o Teu amor, a Tua força, para conseguirmos perdoar aquele que nos ofenderam, nos traíram, nos enganaram, nos machucaram, Senhor. Nós liberamos perdão, Deus, e é com a ajuda do Teu Espírito Santo que nós saímos aqui decididos a perdoar, dispostos a tomar essa decisão, mas para começarmos a viver essa vida em abundância em Ti, Senhor. Nos dê a coragem, a ousadia para olhar no olho de quem nos ofendeu e pedir perdão. Nos dê a força, Senhor, para nós ligarmos para aquela pessoa que está tão distante, mas que ainda está atravessado na nossa alma. Dá-nos força, Senhor, para através de um diálogo maduro, nós colocarmos as nossas feridas diante do outro e dizer: me perdoa, ou eu te perdoo. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos carregar os fardos desse mundo, nós não queremos carregar as mazelas da vida, nós queremos purificação em Ti. Limpa, Senhor, tira tudo do nosso ser que precisa ser tirado, afasta toda a sujeira que precisa ser tirada, Senhor. Nós queremos essa nova vida em Ti, e é justamente por isso que nós decidimos perdoar. Amém, amém, amém.